acha que está cheia de problema até ter um problema de saúde. Parece que os outros problemas se dissolvem. Você vai chorar, tudo que você tiver que chorar. Depois você vai falar tudo que você tá sentindo e a gente vai resolver juntos. Quanto mais a gente fala no câncer, menor ele fica. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas à nossa série Doutoras em Autocuidado. Eu sou a Rafa Brito, estou muito feliz de participar dessa iniciativa do Doutor Consulta para falar sobre o câncer de mama e lembrar as mulheres que o Outubro Rosa vai muito além do autoexame. Foi pensando em criar um espaço seguro e acolhedor que o Doutor Consulta desenvolveu o Doutoras em Autocuidado. Nesse espaço aqui, que a gente conversa, a gente compartilha uma série de informações valiosas sobre o câncer de mama, mas também a gente ouve, a gente aprende as histórias dessas mulheres que por aqui passam, por aqui vão passar, troca de conhecimento, experiências entre mulheres. Porque a prevenção ao câncer de mama não precisa ser aquele bicho de 7 cabeças, aquele tabu. Com informação de qualidade, um pouquinho de disciplina, todas nós podemos transformar a nossa saúde e conquistar mais bem-estar e qualidade de vida. Receber um diagnóstico de câncer de mama vira a vida de qualquer mulher e das pessoas ao redor dela. Mas apesar de ser uma condição séria, há uma série de histórias inspiradoras de superação que nos mostram que é possível sim superar essa jornada e retomar a vida com muita saúde, disposição e bem-estar. E na conversa de hoje, eu tô muito feliz e muito bem acompanhada porque eu tenho aqui comigo uma mulher incrível que tem uma trajetória inspiradora. Ela recebeu 2 vezes o diagnóstico de câncer de mama e acabou criando uma comunidade para apoiar mulheres que precisam enfrentar essa jornada, assim como ela. E não só... Ih, eu vou começar a chorar antes de começar o episódio. Gente, como é que eu faço um negócio desse? Não vamos chorar, mas eu quero dizer que a Mari, que tá aqui comigo, a Mari Anjo, ela apoiou demais uma amiga nossa muito especial, então eu começo te agradecendo por ter sido essa pessoa na vida da nossa amiga Tati. Tenho certeza que o nosso papo vai ser incrível, tô contente de ter você aqui com a gente para falar desse assunto tão importante para tantas mulheres do Brasil. Obrigada, Mari. A gente tá combinando, olha que lindo que a gente tá. Obrigada por estar aqui. Tá aqui. Obrigada pelo convite, Doutor Consulta, muito obrigada. Assim, já cheguei aqui, foi tão acolhida, foi uma delícia, então eu quero muito agradecer a toda a equipe, falar que a minha jornada realmente não foi fácil, mas eu aprendi, né, a inspirar outras pessoas, é a forma como realmente eu consigo lidar da melhor forma possível. E você falou da Tati, não tem como não lembrar, e ela me ajudou muito. Você falou que eu ajudei, mas na verdade ela que me ajudou e ela plantou uma sementinha dentro de mim muito importante. Sim. E hoje eu propago essa semente, então é muito importante. Muito bom. A Tati é uma amiga que a gente tem em comum, que a gente acompanhou essa trajetória de vitória, porque a Tati nos ensinou muitas coisas e deixou um legado muito importante nas nossas vidas. Mari, eu queria começar te perguntando como que foi esse momento do seu diagnóstico e através de qual exame ou algum sintoma que você descobriu a primeira vez, né, que você estava com um câncer de mama. Perfeito, Rafa. Eu descobri através do autoconhecimento das mamas, que é o famoso autoexame. É importante, Rafa, a gente já começar falando sobre isso, que o autoexame ele não é um exame, é um autoconhecimento. E eu gosto de frisar isso porque muitas mulheres elas não fazem os exames de imagem que precisam serem feitos, né? E só fazem o autoexame. Não encontrou nada, então não precisa fazer os exames. Então, eu falo que a gente aos pouquinhos vai mudando, né, para esse autoconhecimento. Mas eu tava com 35 anos e eu tava me sentindo, assim, no auge da minha vida. Eu tava muito feliz, eu tava com 35 anos e até é uma história curiosa porque eu era fisioterapeuta especializada em câncer de mama. O meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre câncer de mama. Eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre gostei de estudar sobre câncer, mas óbvio que, né, você nunca imagina. Mas eu tinha esse hábito de quê? De ter esse autocuidado. Né? Então eu descobri, uma semana, é interessante falar sobre isso, uma semana antes do diagnóstico, eu fui fazer uma viagem com meu marido e com as minhas filhas, e no primeiro dia da viagem, Rafa, eu falei pra ele assim, eu sentei na beira da cama e falei, se eu morresse hoje, eu morreria muito feliz, porque eu tava no auge, tava, assim, pra mim, minha vida tava perfeita, não tinha mais propósito, sabe? É uma coisa muito estranha de sentir. Ele olhou pra mim e falou assim, Mari, é maravilhoso isso, só que você é muito jovem, né? Você tem 35 anos, você tem que ter propósito. Eu falei, nossa, mas eu já alcancei tudo. E uma semana depois dessa conversa, eu fazendo o autoconhecimento das mamas, eu descobri um nódulo.
E na hora, Rafa, talvez por eu já estar nesse mundo como profissional, Sim. eu falei, eu acho que eu tô com câncer. Só que é importante falar também que a maioria dos nódulos são benignos. Então, assim, quem tá aí, né, palpar alguma coisa, falar, meu Deus, tô com câncer, não. Precisa Calma, procurar um né? mastologista, né, para fazer os exames. Mas foi através desse autoconhecimento que é tão importante, que a gente precisa, sim, falar. Mas, ele não é tão importante quanto os exames de imagem. Sim. É bacana, Rafa, porque mulheres, a gente fala que precisa fazer os exames de imagem a partir dos 40 anos, né? Eu tinha 35, então eu não fazia os exames de imagem. E como é que faz? A gente precisa conhecer o nosso corpo, né? E eu tenho 2 pequenininhas, eu falo para elas, eu crio já falando sobre isso, não só as mamas, mas observar o corpo inteiro, né? Esse autoconhecimento, né? Existe como o toque, mas o autoconhecimento é você saber se você está indo bem ao banheiro. Como está funcionando o seu intestino? Você anda com enxaqueca, você anda com tontura, com sono, não só para o câncer, mas para qualquer outra doença. Então, quando a gente fala de se observar em relação a tudo, porque às vezes na correria do dia, como mães, como profissionais que nós somos, como parceiras, a gente deixa passar. Ah, é só uma dor de cabeça, sabe? Nossa, eu estava aqui com uma dor no meu quadril e a gente vai deixando passar e a gente, acho que a palavra é negligencia muitas vezes a nossa saúde. Logo nós, mulheres que somos conhecidas como as cuidadoras, a gente vai cuidando do mundo, a gente não deixa a nossa samambaia morrer, que é difícil cuidar de samambaia, e a gente não marca os nossos exames preventivos. Exatamente. A gente que é mãe, né, Rafa, acho que é até interessante isso. Porque eu fico tão ligada nas minhas filhas... Carteirinha de vacina tá lá das crianças perfeita. Mas a gente não. E como que estava a sua rotina de exercício físico, profissional, quando você foi diagnosticada? Eu tinha hábitos muito saudáveis, desde sempre. Então, eu dancei balé por muitos anos, fazia academia, eu já era magra, tinha hábitos alimentares muito saudáveis. Então, realmente... eu falo que é fora da curva, né? Porque a gente sabe que esses fatores ambientais são os mais importantes para desenvolver o câncer. E no meu caso não foi. Também, Rafa, eu tenho pessoas na família, eu sou a 4ª da minha família que teve câncer de mama jovem. Mas os meus exames genéticos vieram negativos. Então... talvez alguma mutação que ainda não descobriram, mas é importante falar também, porque as pessoas falam assim, você teve câncer? Então, alguém da sua família teve câncer também. E não é bem assim. Né? Os fatores ambientais, o jeito como você vive, a sua alimentação, o exercício físico... muitas vezes reposição hormonal, muitas coisas. A minha mãe foi a primeira da geração dela. Minha mãe teve câncer de mama. Por isso que eu faço meu exame, a mamografia e ultrassom também, e todos, gente. Eu faço tudo que é exame. Tá? Tem exame, eu marco. Eu marco todo ano, sabe? Mesmo quando não está indicado, eu falo, se eu tenho oportunidade, se você tem acesso, seja num ambiente público, ou no privado, ou no plano, não importa. Se você tem esse acesso, perto ali, na UPA, perto da sua casa, enfim, marca seus exames. Porque eu faço desde os 35 anos por essa questão da minha mãe também. Mas ela não tinha indicação genética, sabe? Teve. E às vezes acho que foi hormonal. Mas eu sinto que muitas vezes é como se a pessoa que foi diagnosticada... é quase como você culpar alguém, mesmo por esses fatores ambientais. Você não estava se exercitando. Bom, acho que assim, a partir de agora, é uma nova jornada. Porque eu sinto que muitas vezes mulheres que já estão se sentindo ali sobrecarregadas com o diagnóstico, com medo, porque obviamente, né, tem todo um tabu em cima do câncer. E além de tudo, mas você fazia isso. Bom, a partir de agora começa um novo capítulo. Como que foi para você, a partir do diagnóstico, como que você encarou esses seus passos? Rafa, antes de falar como eu encarei, você abordou um tema muito importante, que é a questão dessa culpabilidade mesmo, né? Da pessoa sentir culpa pela doença, por ter sido diagnosticada. E muitas pessoas chegam para nós, pacientes, e falam coisas que não por maldade, mas são desagradáveis. Por exemplo, isso, poxa, você não fez exame? Ou você não faz atividade física?
Poxa, primeiro, né? A gente já tá Tava passando com por uma sobrepeso, situação. você não sabia. Exatamente. Você não fuma? Meu Deus, Pô, sim. já tá passando pela jornada, que é tão difícil, e ainda tem esses julgamentos. Então eu falo, Rafa, que a gente precisa o que de informação e propagar é uma virada dessa geração, de transformar a informação. Então, antigamente, como a gente estava conversando nos bastidores, né, que não se falava a palavra câncer, né? Sim. Minha mãe falava, meu Deus, não pode falar essa palavra, minha avó. Agora a gente já é diferente, a gente precisa, né? Quanto mais a gente fala no câncer, menor ele fica. A gente precisa falar, propagar, e é isso que a gente está fazendo aqui, que é muito importante, né? Para quem está assistindo, até passar essas informações, o vídeo para outras pessoas, porque realmente isso salva vidas, né? Que é o diagnóstico precoce. E respondendo a sua pergunta, Rafa, para mim foi assim desesperador, porque eu nunca imaginei. Eu olhava, eu lembro que eu recebi um diagnóstico, eu moro em Santos, né? E tava um dia muito lindo na praia. Era uma quinta-feira, mas tava um dia, sabe assim, de sol, muito, muito lindo. Eu fui fazer o exame sozinha. Eu sentia que tinha alguma coisa estranha, né? Talvez um sexto sentido ali. Mas quando o médico ele fez o exame em mim de uma forma muito fria, e também é outra, né? Eu acho que a gente vai precisar de um monte de conversa, amiga. Precisa fazer a série inteira aqui com a Mari. A gente vai precisar de várias conversas, porque sim. ele foi tão frio comigo que o que ele falou me congelou, que eu fiquei traumatizada por um bom tempo, da forma como ele falou. Eu nunca tinha passado por isso. Então, vou dar um exemplo. Eu fiquei perguntando, mas tá vendo alguma coisa, né? Eu como profissional, e ele, sério, super sério, a única coisa que ele falou assim, tá estranho, eu vou pedir uma biópsia. Eu já sabia que tinha, né? Eu sabia que tinha uma coisa estranha. E eu saí do consultório, parei na praia, e eu lembro desse dia, que estava muito lindo esse dia. E foi um dia muito difícil para mim, porque eu olhava e falava assim, meu Deus, e agora? Né? Como é que eu vou falar para meus pais? Para meus pais, eu pensei muito neles. Olha. Muito. Porque é uma coisa, a gente ser diagnosticada, né? E é engraçado que eu acho que assim, antes da gente ser mãe, a gente não pensa diretamente como eu vou falar isso para meus pais. Mas depois que a gente se torna mãe, a gente sabe que não tem nada pior que possa acontecer como pais, porque é aquela coisa que acontece em mim. Então, é muito louco essa virada de chave que a gente tem também como mãe. Você pensou nos seus pais. Sim. Também nas minhas filhas, lógico. Sim, mas na hora eu pensei assim, como é que eu vou falar para eles? Que a filha tá, né, com uma suspeita, que era suspeita. E para as minhas filhas, como é que eu vou falar? Então foi muito difícil. E aí eu fui para casa dos meus pais, eu falei que eu tava com suspeita e desabei, né, Rafa? Não tem como não. Eu falo que ninguém espera um diagnóstico. E faz parte, o sofrimento faz parte. Faz parte dessa jornada. Né? Não dá para falar, tá tudo bem, é isso, e tem a chance de curação grande, sabe? A gente sabe. Poxa, mas também eu olhava... não se cobrar a tal da positividade tóxica. A gente escuta essa palavra assim, não, e vai... Vão ter os dias, né, difíceis, as lágrimas são bem-vindas também, né, pra gente absorver, pra gente interiorizar, até pra gente ter mais forças. Então, assim, é muito importante a gente falar isso também, que é importante a positividade, óbvio, né, é importante a gente estar fortalecida, mas que sim, a gente pode contar com a nossa rede de apoio para os momentos de fragilidade. Com certeza. E até eu lembro de uma passagem muito importante. Eu fiquei uma semana chorando o dia inteiro. Eu olhava para minhas filhas e chorava, olhava para meus pais. E eles segurando, né? Segurando a barra. Sim. E aí quando virou a chave dentro de mim, aquele que a gente sabe do controle, que a gente não tem o controle da vida, mas a gente controla o que acontece, né, na nossa vida. Quando virou a chave de, poxa, eu posso lidar de uma forma mais tranquila, porque agora eu não tenho muito o que fazer. Né? E aí eu comecei a ficar mais leve, e minha família, meu ciclo, a rede de apoio ficou mais leve. Então eu falo muito para as Oncofriends, que eu chamo carinhosamente, né, na comunidade, na rede social. Eu falo, chora, pede ajuda, é um processo. E depois você vai sentir que você vai... Oncofriends, às vezes, para quem tá aqui, chega, né, vem de oncologia, né? Então, porque é o apelido, então às vezes as pessoas têm que... Porque eu acho que hoje com a internet, né, Mari, por exemplo, provavelmente algumas mulheres cheguem nesse vídeo, como chegam no seu material, como chegam no Anjo Rosa, antes de falar com a família.
Deixa eu ver o que está sendo falado na internet, deixa eu ver uma mulher que passou por isso. Antes mesmo de conseguir se comunicar, eu sei, a gente pesquisa, e como é bom ouvir, como é bom ver você aqui contando essa história, né? Como é bom ouvir mulheres falando sim, sofri, chorei, me ergui, Que não em algum é momento fácil, caí de não é novo. fácil. Sim, que não é fácil. O Rafa, e as pessoas me olham hoje porque eu tenho esse sorriso largo, né? Sim, E eu sim. sou mais intensa. As pessoas falam, poxa, então é fácil. E realmente, eu não sou, eu sou muito real na internet, eu falo muito, acho que isso aproxima demais. Mas é a verdade, é mais fácil, eu tenho acesso, eu tenho uma família incrível, é mais fácil para mim, sem dúvida alguma, né? Acesso ao tratamento, enfim, é tudo. Só que eu passo muito essa leveza. E mesmo quem não tem, fala, poxa, Mari, agora eu também tô careca e eu tô feliz também, eu vou assumir, e eu tô igual a você, porque eu falo muito sobre esse julgamento, que a gente tem medo de se sentir julgado, e as pessoas não estão nem aí. Sim. E eu falo, isso é tão bom, se sentir totalmente livre, sabe? Sim. Então é uma questão muito, né, importante. E para quem não tá entendendo, eu sou careca hoje por opção, né, que eu falo. Eu fiz o meu. Nem falei do segundo diagnóstico, né, Rafa? A gente vai embolando, né? A gente vai conversando até. Eu tive um diagnóstico, só que foi um nódulo primeiro, in situ, um nódulo muito pequenininho. Então eu tirei as 2 mamas, eu fiz uma mastectomia bilateral em 2020 e fiz a hormonioterapia, tomava um remédio todos os dias. 1 ano e meio depois, eu descobri novamente através do autoconhecimento das mamas. E eu fazia exames sempre. Só que nesse intervalinho, né, a doença ela foi mais grave, então nasceram mais 6 nódulos. E eu descobri, fiz os exames, realmente eu falo que eu fiz o combo completo. Então eu tive que fazer cirurgia de novo, químio, rádio, e atualmente eu faço hormonioterapia, estou num bloqueio hormonal. Provavelmente entrando na menopausa. Eu já estou numa menopausa já está induzida, na menopausa. Então é outro assunto, Rafa. Doutor Consulta, é o seguinte, a gente vai precisar estender aqui, porque é algo que é pouco falado, por conta dos tratamentos hormonais, bloqueio hormonal. Minha mãe, inclusive, foi uma mulher que ela estava começando a menopausa, mas de repente foi um susto. E é pouco falado, porque se nem a menopausa ali do ciclo menstrual da mulher, das fases, a gente fala, a gente não fala. Imagina a menopausa que vem através de um tratamento de bloqueio hormonal pelo câncer de mama. Do dia pra noite. É do dia pra noite. Então, eu tava, imagina, 35 anos, super bem, né, hormonalmente, e aí vem esse bloqueio. Então, o câncer de mama, ele é uma alteração física, ele é uma alteração hormonal, ele é uma alteração mental, emocional, é muito. Então, por isso que a gente fala tanto no câncer de mama. E muitas vezes espiritual. Difícil. Não é nosso assunto aqui, mas por que não também muitas vezes Exatamente. E essa menopausa, você sabe que quando eu comecei a ter os efeitos colaterais, a minha mãe falava assim, agora você me entende. Porque ela falava assim, eu falava, mãe, você tá irritada. E o meu efeito colateral principal foi a irritação. E eu não me aguentava dentro de mim. Eu falei, nossa, a sensação é fugir. E o que confunde também, o que faz parte do tratamento, do hormônio, o que é psicológico, então assim, tá irritada, porque talvez... é trauma. Exato, ela esteja assim, pelo impacto do diagnóstico. E aí é uma mistura que, né, que imagina, que se a gente dentro não se entende, imagina quem tá fora. E eu queria abordar um tema aqui que você falou, da importância dessa rede de apoio, que mexe muito comigo quando eu escuto histórias assim, que é o abandono afetivo. Porque muitas mulheres, quando são diagnosticadas com câncer de mama, acabam tendo que lidar com outro desafio muito além da doença, que é o abandono por parte dos parceiros. Existe uma pesquisa que você deve conhecer, Mari, da Stanford, da universidade, que fala que homens casados com mulheres diagnosticadas têm 6 vezes mais chances de se separar depois que essa notícia chega na família. Então, você fundou a comunidade O Anjo Rosa, que é um espaço justamente para mulheres que querem enfrentar, né, em comunidade, falar essa comunidade mesmo, Onco-Sisters, ou Co-Friends, ou Co-Manas. Eu adorei Onco-Sisters também. Ou Co-Manas, ou Co-Friends. Para trocar essa experiência e receber esse apoio. Como que essas mulheres abordam você?
Elas chegam mais por DM, elas começam a seguir? Como que é esse approach, assim, para chegar nesse aconchego É que um a comunidade assunto, dá? Rafa, tão importante, porque muitas não falavam abertamente isso, porque realmente expor isso é muito complicado. Só que hoje, infelizmente, é tão comum esse abandono que cada vez mais a gente, né, escuta muito mais frequente, infelizmente. Elas escutam, elas começaram a abordar esse assunto comigo, elas começam a se abrir, porque eu posto muitos vídeos das Oncofriends que querem falar sobre isso, e aí elas vêm e falam, nossa, eu também fui abandonada. Meu Deus, ainda bem que você está falando sobre isso, porque, nossa, é tão comum assim. Mais uma culpa, porque aí você se culpa e às vezes tem filhos, então assim, é um peso que realmente sozinha não tem condições. dá. E o que é muito importante a gente falar também. Eu sou casada, né? Eu tô com meu marido há mais de 20 anos. No Instagram, na rede social, eu não falo sobre isso. Porque eu falo que até virou um meme, virou uma brincadeira, né? Tô falando aqui spoiler agora. Porque o que acontece? Elas perguntam tanto que eu sempre, né, eu faço uma brincadeira. Tem um marido imaginário, não falo, ela tem é imaginária. E ele não gosta de aparecer. Sim, então eu sim. falo que ele me ajuda nos bastidores. Sim. E ele é uma pessoa que esteve ao meu lado, está muito presente. Tem quando eu descobri, Rafa, o segundo diagnóstico, eu estava aqui em São Paulo, eu sou de Santos, e o médico falou, Mari, é muito mais grave, então agora a gente vai fazer quimioterapia. E aí quem eu pensei? Meu Deus, né? Meus pais, de novo isso, minhas filhas, né? Ficar careca, porque a gente pensa, não tem como não pensar. Mas eu pensei mais um assunto extremamente importante. Eu pensei na quimioterapia, que o problema do câncer não é o câncer em si. São tantas camadas, você viu? Quantas coisas a gente já falou aqui de alterações? São caixas que são camadas, são camadas. É o marido, é a família, é o abandono, aí não tem rede de apoio, ou tem que trabalhar. Que essas camadas a gente é difícil de lidar. Mas quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei aqui em São Paulo e eu chorei muito. Eu dormi aqui, eu não queria voltar para casa só para meus pais não me verem. E eu falei pro meu marido assim, eu não quero passar por isso. Eu não quero. Aí ele olhou pra mim e falou, e chorando. Ele sentou e falou assim, Mari, vou te dar 5 minutos pra chorar. Aí eu olhando. E eu lá. Aí ele falou, 5 minutos. Você vai chorar. Tudo que você tiver que chorar. Depois você vai falar tudo que você tá sentindo e a gente vai resolver juntos. Então sempre vou estar com você. E aí eu lembro que eu falei, mas 5 minutos é pouco. E aí depois a gente começou a rir, porque... E aí, Rafa, olha isso como é importante. Ele chegar e falar, estou com você, eu estou com você. E olha como é importante, não só falar para as mulheres que passaram por isso, mas também, por que não, para os casais que vão passar. E só deles saberem, talvez... a maneira como se processa, que eu vejo muito também, nossa, me livrei, aproveitei e me livrei de um traste que estava ali que não me apoiava. Mas também tem as pessoas não saberem processar. Então, só de saber que esse número aumenta, que é 6 vezes maior, que isso acontece, como que o casal pode olhar para isso de uma maneira diferente para, muitas vezes, não desencadear toda essa insegurança, toda essa desconexão. E a gente falou muito aqui na nossa série sobre trazerem os homens para essa conversa. A saúde feminina não é um assunto das mulheres, é um assunto da sociedade. Então, assim, não é nicho. Eu às vezes escuto assim, porque o mercado feminino é um mercado de nicho. Não, gente, nós somos mais da metade da população. A gente não é nicho, sabe? Não é sobre o que cobram mais caro o caderno rosa, sabe? Essa história do dinheiro feminino. A gente não é nicho. Então, assim, é um assunto que os homens têm que estar preparados também. E as mulheres, né, por isso que a gente está fazendo o quê? Essa informação, como, né, isso é tão importante, delas passarem isso para os maridos. Eu falo muito, conversa. Uma das coisas que eu aprendi, Rafa, nessa jornada muito importante, é pedir ajuda. Parece até, mas é óbvio, pede ajuda. Não, não é assim.
que aconteceu? Eu entrei nesse bloqueio, eu passei por todo o tratamento e eu comecei a sentir o efeito colateral. Comecei a ficar irritada. E aí, comecei a brigar com a minha mãe, com as minhas filhas, gritar. Eu não grito com as minhas filhas. Comecei a gritar. E com o meu marido. Sim. Aí chegou uma hora que eu falei, tem alguma coisa errada. Aí fui ao médico, ele falou, Mari, você não é psiquiatra? E eu, imagina, aquela coisa, eu não preciso. Enfim. Mas o preconceito é empilhamento de preconceito. Exatamente. Empilhamento de preconceito. E olha que curioso, eu falei, não vou, eu tô tratando agora essa minha saúde mental, mas não vou falar em rede social, eu pensei. Porque eu fiquei com medo, de expor isso. Só que no primeiro dia que eu comecei o tratamento, eu falei, por que não mostrar essa vulnerabilidade? As pessoas veem tanto a Mari super bem, super feliz, e vê a Mari falando que não está bem, né? E foi assim, eu fiquei até bloqueada alguns dias, porque acho que a rede social achou que eu fosse um robô de tantas mensagens que eu recebi, de, poxa, eu sinto isso, eu não sabia que o bloqueio fazia isso, ou não só bloqueio, tratamento. E não só o tratamento, Rafa, a própria menopausa, né? A pós-menopausa, que é esse momento. As mulheres, né, a maioria das pessoas que me seguem, que me acompanham, não tem câncer. Mas a rede de apoio, ou mulheres que falam, caramba, eu também tenho isso. Eu também tô sentindo as coisas que a Mari tá sentindo e não passei. Poxa, vamos olhar, né? Porque pra si. Uma paciente oncológica, ela não deixa todos os outros papéis. Então, a maternidade continua, a vida profissional continua, por mais que às vezes é uma bagunça, até porque as pessoas não compreendem, até porque a gente, por não falar no assunto, as pessoas não sabem nem como tratar, e olham com um olhar ou de pena exagerada, ou essa positividade tóxica também, de ai, não vamos chorar, talvez hoje seja o dia de sentar e chorar, os seus 5 minutos. Então, não é que você se descola e se torna uma paciente oncológica. A vida continua, você continua sendo filha, você continua pagando boleto, não continua? Então, e aí assim, de repente, tem pessoas que são contratadas, CLT, que estão lá asseguradas, mas e o profissional liberal? E a cabeleireira e a manicure, que depende de uma saúde física para pagar a conta do mês? Exatamente. Então ainda tem todas essas camadas financeiras e sociais ainda, né, Mari? Por isso que até a gente precisa falar mais sobre isso, porque quem não tem, né, não teve câncer, às vezes não entende como é difícil. Sim. Né, que tem essa, é uma fase muito complicada. Sim. Tem um pós também, que aí é para outro capítulo. Doutor Consulta, vocês já estão sabendo, a gente está precisando fazer. Vamos fazer um programa. Não vai mais ser o Outubro Rosa, vai ser o ano 365 tons porque realmente de rosa. É que são várias camadas. Sim. Outra coisa que eu lembrei, Rafa, que é muito importante, que é a interrupção da rotina, que é uma coisa tão simples. Sim. E eu falo muito, né, muito para as pessoas darem, dá vontade de dar um chacoalhão, sabe? Quando eu vejo alguém reclamar de coisas assim, muito... Esse é o problema, porque a gente fica mais chata, tá? Quando a gente passa por isso. Fica muito mais chata, né? Eu não tenho mais paciência para jogar, assim, papo fora de... Sim. Bobeirinha, ou reclamar. Eu olho e falo, meu Deus, não, as pessoas não As pessoas relatam muito como uma urgência de viver. Isso. Né? Porque a gente é criado numa cultura que a gente não pensa na nossa finitude. A gente é programado para não pensar. E principalmente, eu acho que aqui no nosso país, no Brasil, isso é importante a gente falar, por conta que estamos falando aqui de um lugar que te oferece, né, um leque de não só vacinas, tratamentos, mas a prevenção, porque às vezes a pessoa não quer nem falar de prevenção, porque aquilo já está tocando num assunto delicado. E o brasileiro fala isso, então a gente não fala de testamento, a gente não fala sobre seguro de vida, a gente não fala sobre, né, prevenção, mas eu falo muito, tá, Rafa? Depois disso, eu acho que você fala, e não, assusta, tá? A finitude está aí, ela existe. Existe para qualquer pessoa. E eu falo, gente, não existe diferença de uma pessoa que não tem câncer para uma paciente com câncer ou uma paciente metastática. Todas estão vivas e merecem respeito, muito respeito e cuidados. Sim. Porque tem essa questão também. Mas eu ia comentar também, Rafa, dessa questão dessa interrupção de rotina, que parece bobo, mas o que acontece? Eu ficava pensando assim, peraí,
quem vai levar minhas filhas no balé? Eu tenho, né, pessoas que me ajudam. Sim. Mas eu falava, eu não vou levar mais. Será que eu não vou conseguir ir na festinha do Dia das Mães? Sim. Isso que a gente faz assim, Ai, mais sabe? uma festinha. Mais uma festinha. Eu pensava, nossa, sabe? Então é muito importante essa questão. E aí você falou dos exames, estar em dia. O diagnóstico precoce salva vidas. O diagnóstico precoce salva vidas. Assim, a gente precisa falar para as pessoas, precisam fazer os Qual a exames frase do direitinho. seu site maravilhosa? Eu coloquei, quanto mais a gente fala no câncer, Olha. menor ele fica. Que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente precisa falar muito para ele ficar pequenininho. Por quê? Quando a gente fala no câncer, quando a gente passa informação de qualidade, porque informação é diferente de conhecimento, informação tem em qualquer lugar, né? Conhecimento... Opinião, né? Opinião é uma coisa, Exatamente, informação e conhecimento né? é diferente. E realmente, de qualidade, a gente precisa propagar isso. Então, as mulheres, poxa, faz o exame direitinho. Aí muitas pessoas olham e falam, Mari, você é tão jovem. Eu tão jovem, fazia atividade física e tive o diagnóstico de câncer. Por quê? O câncer, ele não escolhe idade, não escolhe classe social. Sim. Qualquer pessoa pode ter. Então, essa questão é muito importante, né? Precisa fazer exames, você precisa ir ao médico. Para as pessoas que não têm acesso, Rafa, sabe, procure saber, porque as mulheres, nós temos direitos. Sim. Nós temos direitos. Não deixe, não fique esperando, sabe? Mas não tem. Não, fala, vai atrás, procure pessoas que conheçam. Não dá para esperar, sentada... Sim. Né? E as pessoas que têm acesso, gente, é para ontem, precisa fazer. E agora em outubro, muito mais. É um mês que a gente fala, algumas pessoas falam, mas vocês falam muito em outubro, né? Sim. Tem muitas campanhas. Por que isso? Porque muitas mulheres fazem em outubro. Sabe aquele start? Nossa, não marquei ainda. E aí isso, como a gente fala, desencadeia a mamografia, mas aí já faz um Papa Nicolau, aí já vai ver os exames de sangue, enfim, e você estar em dia com a sua saúde, não tem mais nada importante. Esses dias eu ouvi uma frase muito boa, você acha que está cheia de problema até ter um problema de saúde. Parece que os outros problemas se dissolvem, porque nada é mais importante. É isso. Mas a gente não precisa esperar a doença, né? Eu sempre falo assim, a importância do conhecimento, a importância de você estudar, é que você não precisa ir até o Egito para saber que as pirâmides existem, né? Você não precisa passar por isso para saber tantas informações, né? Então, assim, a gente ouvindo mulheres, a gente seguindo pessoas, porque aí para você seguir uma mulher que foi diagnosticada com câncer, não necessariamente você precisa ser a mulher que está com câncer para seguir, porque ali está a informação. Você sabe que eu segui muito tempo duas pessoas que tinham, como é que fala? Colostomia. Aquela bolsinha, né? Colostomia. E quando essa nossa amiga Tati teve que utilizar a colostomia, eu sabia tanta coisa. Ela, da onde você sabe? Eu falei, eu sigo duas meninas. Por quê? Porque essa que é a importância, inclusive, da diversidade, né? Nas redes sociais, nas campanhas, nas mídias. Porque através da diversidade a gente se informa. Você sabe de realidades que não são a sua e que, talvez, através da informação, não vão ser a sua, porque você ouviu, tomou alguma precaução, né? Fez... Perfeito. E também... as mulheres que estão nos assistindo, homens também, né? Sim. O câncer de mama é apenas 1% comparado às mulheres, mas pode acontecer. Sim. Mas as pessoas que estão nos assistindo, propagar isso, né? A importância do diagnóstico precoce, a importância, né, de fazer os exames direitinho, para a chance de cura mais de 90%, né? Se a gente pensar no câncer de mama. Sim. Então, a gente precisa, sim, cada vez mais falar e propagar. Então, você que está em casa, você que tem uma irmã, uma sobrinha, uma mãe, fala disso. Né? Olha como é bacana. Porque às vezes as pessoas não assistem, às vezes não seguem, às vezes não, né, não tá na mesma fase, enfim, não assistiu, e você pode ajudar de alguma forma. E ajuda muito. Você sabe, Rafa, que eu escuto muito. E às vezes eu penso, nossa, que triste a pessoa falar isso pra mim. Mas muita gente, mas muita mesmo. Mulheres falam assim, Mari, por causa de você eu descobri um câncer.
E na hora, sabe assim, dá é estranho Sim. escutar isso, né? Porque você fala, nossa, por causa de mim. Uhum. Mas eu entendo, obviamente, né? Porque de tanto que eu falo. Sim, mas se ela tá lá pra te contar, é porque ela sim, ainda pode tomar uma atitude, né? Exatamente. Talvez se ela não tivesse cruzado seu conteúdo, a história teria sido diferente. Não ia descobrir tão cedo. Mari, e eu queria te perguntar muito dessa questão que a gente tem com a autoestima, e aí trazendo as mulheres latinas, com relação ao cabelo, com relação à sobrancelha, com relação aos cílios. Nessa etapa do tratamento, para quem faz a quimioterapia e para quem, porque não é todo mundo também, né? Não é todo diagnóstico de câncer que você vai fazer o tratamento e que você vai perder o cabelo. Quanto que isso impacta, que você sente nas pessoas que chegam até você e como que a gente poderia amenizar isso de alguma forma e entender não só nos cabelos, mas que o nosso valor não está nem no nosso cabelo, nem nos nossos cílios, nem no nosso corpo, nem na nossa forma, e vai muito além disso. Perfeito. Eu acho que tem até duas formas aí, eu penso, com relação a essa pergunta, que é o respeito das pessoas ao redor dessa paciente, o respeito de respeitar todas essas transformações e evitar até falar. Por exemplo, meu Deus, vai cair o cabelo. E agora o que você vai fazer? Você vai usar peruca? Já tá caindo o cabelo? Ou, meu já tá Deus, caindo. você teve câncer. Ou, vai tirar a mama, e agora? Ou vai entrar na menopausa. Tem essas questões, Sim. então, essa pergunta... Como que é um jeito bom de falar? Quando a paciente é diagnosticada ou da autoestima? Porque depois a gente... Não, quando você quer falar, é o quê? Eu acho que talvez a fala seja a escuta. Amigo, o que você quer compartilhar comigo? Porque a gente, lógico que quer abordar, mas muitas vezes é importante a gente falar aqui de uma maneira sem tabus, pra gente saber também muitas vezes, cada indivíduo é indivíduo, obviamente, né? Cada pessoa vai querer fazer de uma maneira, mas como uma maneira que você acha acolhedora de abordar o assunto. No diagnóstico, como você falou, cada pessoa lida de uma forma. Normalmente, a escutativa é a melhor opção. O que é essa escutativa? É realmente você estar aberta para essa pessoa e mais escutar do que falar. Sim. E por quê? A maioria das pessoas, elas querem ajudar, né, Rafa? Sim. Quer ajudar. Sim. Só que ajuda, muitas vezes, atrapalha. Muitas vezes. Vou dar um exemplo. Eu lembro de uma amiga minha que eu descobri, ela me abraçava, chorava muito. E eu olhava, eu sentia que ela estava triste. Sim. Mas e eu? Eu me senti... Você passou a ser apoio dela. Exatamente, o que é muito comum, tá, Rafa? Esse é outro papo, é muito comum isso acontecer. A gente tem que segurar muita gente ao nosso redor. Mas melhor essa escutativa, perguntar, o que eu posso fazer para te ajudar? Outra situação que é muito bacana... Porque às vezes é isso, é buscar uma filha no balé. Falou a pessoa tudo. Pensou em 1000 coisas mirabolantes, posso pensar, não, é só isso. Dá pra você passar na padaria hoje, levar um pãozinho lá em casa? Às vezes são coisas que a gente nem imagina que é o que a pessoa tá sentindo. Você quer entrar num papo profundo, né? Vamos falar, não, eu só precisava que passasse e levasse um pãozinho lá. Amanhã tem que comprar cartolina do não sei o quê para um trabalho. Ou vai pra casa da pessoa, quer que eu lave uma louça? Quer que eu fique com você quando você fizer a cirurgia? Sim. Tem tantas formas. Eu falo, Rafa, que existe 2 formas de ajudar. A profunda e a superficial. E, na verdade, a superficial, quando a pessoa pergunta, você precisa de alguma coisa? Fica no ar. Alguma coisa? É igual desculpa qualquer coisa. Se alguém falar desculpa qualquer coisa, você fica, mas qualquer coisa o quê? Aconteceu, o que você fez aqui na minha casa? Desculpa qualquer coisa. Aí tem essa superficial que assim, precisa de ajuda, pode falar. É o que a maioria das pessoas fazem, que é normal isso. A profunda, eu falo que é aquela assim, Mari, quando que você vai fazer tratamento? Eu vou te ajudar, tá? Eu vou lá na quimioterapia ficar com você. O que você quer que eu faça? Você quer que eu fale? Você quer que eu fique quieta? Porque muitas vezes a gente quer ficar quieta. Ou vamos pro shopping, sei lá, fazer compras, qualquer coisa. Eu faço compras pra você de mercado. Poxa, tem tantas formas. E a melhor forma é realmente você entender, procurar. Hoje na rede social a gente consegue, né? Na comunidade Anjo Rosa, né? No meu Instagram mesmo, consegue informações. Então, às vezes, falar menos, você ajuda muito mais. E na questão da autoestima, Rafa, é muito interessante que, como são muitas transformações, eu
nunca imaginei lidar de uma forma tão leve. Então, na verdade, quando eu descobri que eu ia ficar careca, eu tive 15 dias, né, que eu começava o tratamento, foi tudo muito rápido, mas eu sabia que mais ou menos 14º dia ia começar a cair. Eu me preparei, então eu gosto muito de ler sobre estoicismo. Então, essa questão mais racional, Sim. eu tentei colocar isso muito mais no meu dia a dia. Fiquei 15 dias de uma preparação mental mesmo. Então, tudo na vida é um aprendizado, né? Tudo na vida. Sim. Né? A vida é um aprendizado. Então, eu fiquei 15 dias lá falando, meu Deus, tá? E se eu peraí, se eu não gostar de me ver, eu vou usar peruca ou vou usar lenço. Peraí, vou comprar uns lenços, vou comprar boné. Eu me preparei para amenizar isso. Sim. Então, tem muito a ver que você perguntou, como é que a gente pode amenizar? É realmente se preparar. Então, assim, eu sei que vai ficar careca, pô, é difícil. É muito difícil. Vai chorar? Vai chorar. E tá tudo bem. E não tá tudo bem você normalizar a situação. Então, por exemplo, a gente escuta assim, mas tudo bem, cabelo cresce. Ou você É a tá mesma linda. coisa, Você Rafa. tá linda. Você porque... toda linda, todo com cabelo, falar pra mim, Mari, cabelo cresce. Eu vou falar, então vamos lá agora raspar seu cabelo rapidinho. Aí você vai falar, não, peraí. E homem também, é a mesma coisa. Ou falar assim, nossa, mas você tá linda. Hoje você, careca, por opção, fala, eu me sinto linda assim. Mas, às vezes, quando não é por opção, talvez não adianta todo mundo falar que você tá linda se você não escolheu. Você não estar escolheu. assim. Hoje é completamente diferente durante o tratamento. Exatamente. Sim. E durante, que é interessante, eu tive esse processo, eu fiquei 15 dias, Rafa, preparando as minhas filhas também. Então, o que eu fiz? Eu mostrava para as meninas fotos de mulheres lindas, carecas. Sim. E eu chegava para elas e falava assim, olha, o remédio, eu tô muito feliz. Porque criança, né? A gente tem que dar uma... Claro. eu falava, a mamãe tá muito feliz, porque a quimioterapia vai fazer efeito. Aí elas ficavam, ai, que legal, a mamãe vai ficar curada. Nossa senhora, gente. E tudo um estudo, tá? Eu e meu marido, a gente trabalhando, como é que a gente vai falar, como a gente vai falar. E a mamãe tá muito feliz, só que o remédio faz cair o cabelo. E a primeira vez que eu falei, Rafa, para as minhas filhas, e eu falei, eu vou ficar careca, assim, mostrei umas fotos. As duas olharam e falaram, mas eu não quero uma mamãe careca. Minha mais velha falou isso. Aí na hora eu respirei e falei, filha, a mamãe também não quer ficar careca. Eu não tenho opção. Aí elas, mas eu não quero. O que eu fiz? Falei, elas também precisam de tempo para isso. Aí dava uns 2 dias falando, até o dia de raspar, que eu falei, poxa, eu vou chamá-las para passar de uma forma diferente. Então eu falei para meus pais, pro meu marido e para minhas filhas, eu falei, hoje é um dia, é uma jornada, é uma fase importante da minha cura. E vai ser um dia leve para mim. E até eu lembro que minha mãe olhou para mim com aquele... Eu vi que ela tava querendo desabar, né? E eu com a tesoura na mão, ela querendo desabar. Eu olhei para ela e falei, mãe, vai pro quarto. Né? Que eu sabia que ela precisava daquele tempo. Mas aqui, agora, eu preciso ficar firme para raspar. Ela, tá bom. E foi um pouco, sumiu, minha mãe sumiu, volta com aquele olho. Eu não entendi. Ela é mãe, lembra? Eu sou filha. É outra perspectiva, é outro assunto, é outra perspectiva. Outro assunto, porque também tem... É outra perspectiva, Rafa. As mães das pessoas que são Não genéticas. Ela falava assim, meu Deus, por que você e não eu? E aí eu ficava pensando, ainda bem que sou eu e não elas, minhas filhas. Para você ver como é essa questão. E aí, olha esse relacionamento com a autoestima, quando a gente aprende e escuta esses relatos que eu sofri muito nesses 15 dias, pensando como é que eu ia ficar. Depois, eu me senti bonita careca. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu sofri tanto, mas tudo bem. Passou. Aí, eu sofri tanto com as minhas filhas, né? Muito, muito, muito. E depois de um tempo, minhas filhas queriam ficar careca. Porque elas falaram, mamãe, você fala tanto de respeitar as diferenças. E na minha escola não tem nenhuma menina careca. E aí, esses momentos que eu olho e falo, poxa, que interessante isso.
né? A gente sofre, mas a gente aprende. E hoje elas, né, isso transforma. Então, essas mulheres que estão passando por isso, não normalizar a questão de, poxa, tudo bem ficar careca, não é tudo bem. E não é porque a Mari tá careca, você tem que ficar careca. Não é. Porque não é todo mundo que olha no espelho e se sente bem. Então, é respeitar as decisões. Quer usar boné, vai usar boné, vai usar peruca, vai usar qualquer coisa, vai usar touca de congelamento, qualquer coisa. Mas é respeitar Eu já fiz uma matéria com mulheres que fazem mandalas. Elas fazem de renda as mandalas na cabeça. Maravilhoso. Isso é autoestima, né? Você não importa. E saber que é passageiro, Rafa, que depois isso vai passar. O cabelo vai crescer? Vai crescer, mas não é para falar para paciente que o cabelo vai crescer. Sim. Principalmente se você não passou pela situação. Sim. Não é para falar. Existe uma coisa chamada lugar de fala, né? Tem coisas que, se você não passou, você pode supor, você pode ter solidariedade e sororidade, mas você não tem um lugar de fala para falar, né? Tem que ter noção. Sabe o que eu acho muito legal? Até passar essa informação, um dos momentos mais difíceis da minha vida, de tudo, foi quando eu raspei o cabelo e no dia de levar a minha pequena na escola, ela olhou pra mim e falou assim, não é você que vai me levar na escola, né? Você vê que assim, é muito forte isso. Nossa, sim. E a gente entende isso. E eu olhei e falei, filha, é mamãe, mas você vai escolher o lenço da mamãe, tudo sempre puxando. Você escolhe, qual que você quer? E eu vi que ela tava super tensa. Eu levei pra escola e o primeiro dia que eu cheguei, as crianças vieram todas assim, correndo até mim. E falaram, nossa, tia Mari tá careca. E ela assim, ó, sabe, querendo... E eu peguei no colo, enfim, fui pra casa quieta, porque eu também não sabia o que falar. Ela também ficou quieta, ela só faltava entrar dentro de mim. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu coloquei ela na minha frente, eu não sabia o que eu só queria chorar, mas eu tava me segurando. Ela olhou pra mim com 6 anos e falou, mamãe, eles não entendem, eles são muito pequenininhos. E aí eu desabei, né? Óbvio. Sim. E nesse momento, por isso que eu passo isso, até uma experiência, parece ruim, mas eu chorei muito no banho esse dia, pensando, poxa, eu passar por isso é uma coisa, as minhas filhas não, né? Eu não queria que elas passassem por isso. O que eu posso fazer com isso? E aí, saindo de lá, eu mandei um áudio para a turma da escola, das mães, e falei assim, gente, o que aconteceu hoje não é culpa das crianças, mas eu queria passar uma forma leve que eu passo para as minhas filhas. Sim. Então fala que a tia Mari tá careca, que é um processo. Fala para acolher a Bibi, né, minha pequena, que ela precisa de acolhimento. Sim. E foi muito legal. E eles entendem. Eles entendem. Eles absorvem muito melhor que a gente. E aí, uma semana depois foi o aniversário da minha pequena, chegaram no aniversário, todas as crianças me abraçaram. Tia Mari, você tá linda! E eu falei, as mães fizeram um bom trabalho. Mas olha como legal isso. Porque aí minha filha já começou, eu saía de lenço, ela falava, mamãe, tira o lenço. Porque ela já estava se sentindo acolhida, né, no nosso dia a dia. Como é importante passar isso. Então as mulheres acham que vai ser muito difícil, vai ser difícil. Sim. Mas pode ser mais leve, né? Vai ser difícil, mas pode ser mais leve. Você teve alguma mudança de hábito? Sabe que eu já tinha hábitos muito saudáveis. Então, essa questão de alimentação não mudou. Atividade física não mudou. Na verdade, mudou porque agora é mais difícil fazer, né? Tô nessa menopausa, é muito difícil. Sim. Então, o que eu amava fazer academia, hoje eu faço e eu coloco na agenda, é ticado, assim. Tenho que fazer, como se fosse um trabalho, senão não tenho vontade. Mas não mudou essa questão... prática ali da vida, burocrática. Do dia a dia, assim, não mudou, né? Porque eu já tinha, então eu até fiquei pensando nisso quando eu tive meu primeiro diagnóstico. Eu falei, como é que eu vou me cuidar mais? Eu vou ficar neurótica? Sim. E eu fiquei um tempo, é normal a gente ficar, mas depois você fala, não, pera lá, né? Então, tem que manter, mas com calma. Sim. E foi assim. Agora, talvez esse autocuidado com a saúde mental, eu não fazia ideia. Sim. Hoje isso é muito mais próximo. Eu falo muito da questão, aprendi a pedir ajuda que eu também nunca imaginei. E faz tanto sentido, Rafa, pedir ajuda. A gente precisa um do outro. Sim. O ser humano, ele precisa de pessoas. Que a gente falou sobre oferecer ajuda, mas uma coisa é você receber oferta de ajuda, que nem sempre é ofertada, mas outra coisa é você aceitar também a oferta de ajuda.
Porque a gente tem esse mito, não sei, da autossuficiência, que a gente vai dar conta de tudo. Exatamente. E falar para a família, é muito legal isso. Você comentar com a família, quando a mulher ela passa por isso, ela vai atrás. Então ela começa a estudar, normalmente, né? Tem a rede social, né? Aí vem falar comigo, vê os vídeos. Então, se ela se prepara, ela já sabe o que vai passar, né, com as Oncofriends, por isso que a importância da comunidade, fala, pera lá, ela é jovem, ela tá passando por isso, né, tem meninas de 18 anos com câncer de mama, né, até 90 anos na comunidade, então assim, não tem, e aí você se aproxima, você entende que compartilhar essas informações te ajuda, então eu falo assim, conversa com a sua rede de apoio, as coisas que você vai passar e o que você precisa para ser ajudada. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sabia que eu ia ter uma fadiga muito grande durante a quimioterapia. Eu sabia. Né? Teoricamente, eu sabia. Como profissional e também, né, eu estava preparada. Antes de começar a quimio, eu virei para meu marido e falei assim, olha, vai acontecer isso, 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 isso. Eu não vou ter vontade de andar, não vou ter vontade de fazer academia, não vou ter vontade de comer, não vou ter vontade de nada. Muitas vezes libido, com menopausa. Isso é outro episódio. Não, isso sexual. É outra situação. Sim, porque também impacta diretamente total, nisso. Total. Oh, meu Deus. E aí, você... Mas o que eu tava falando antes mesmo? Não, de prever. Isso, de você saber, porque eu acho que é isso que dá segurança, até para as crianças, olha, hoje você vai fazer isso, a rotina, você antecipar para não te pegar de surpresa. Para não pegar. E esse esquecimento que eu acabei de ter aqui, isso acontece com frequência, que normalmente quando a gente faz um bloqueio e passa pelo tratamento, é muito constante. Quando eu comecei a falar sobre isso na rede social, as pessoas falavam assim, ai, ainda bem que você tá falando, eu não sabia, eu também esqueço de tudo. Então, por isso que é tão importante isso, a gente tá falando sobre isso. E aí eu comentei com meu marido assim, sobre a fadiga, você vai fazer isso? Ó, eu não vou querer fazer atividade física. Você tem que levar, eu preciso. A atividade física é o melhor remédio. Durante o tratamento, antes do tratamento e pós-tratamento. Qual que é o melhor remédio? Atividade física. Eu falei pra ele, você vai ter que... Ok, eu tenho que comer. Primeiro dia, eu falava que eu saía da quimio super bem, né? Porque eu tava muito medicada. E no dia seguinte eu virava um zumbi. Então eu entrava no modo zumbi ativado, eu brincava. Porque eu falava, minha alma saía, eu ficava uns 3, 4 dias zumbi. Primeiro dia, Rafa, que eu tava deitada na cama durante o dia, eu só queria ler, porque pra mim era o meu conforto, né? E ficar com as minhas filhas. Ele passou, ele falou, vamos andar na praia. Aí eu falei, eu não consigo. Aí ele falou, vamos. Você falou pra ele. Eu falei, eu não vou. Aí ele falou, aí ele falou, Mari, você falou que isso ia acontecer. Eu falei, mas se eu for andar, eu vou passar mal. Ele, não tem problema, eu te carrego. A gente volta de táxi. Sim. E eu fui uma pessoa, zumbi. Eu voltei outra pessoa. Olha. Então, olha isso. No dia seguinte, eu não queria ir de novo, óbvio. Sim. E ele falou, Mari, lembra como você voltou? Eu falei, beleza, eu vou. Então, olha o que a gente pode fazer, né? Com a rede de apoio, conversar com as pessoas, com a informação, com uma amiga. Com a informação. Fala, poxa, atividade física durante o tratamento, com a liberação do médico, né, Rafa? E falar sobre sempre. A falta de vontade, porque às vezes você segue alguém, ai, mas olha, ela tá se exercitando, ai, mas ela tinha vontade. Não, ela também não tinha vontade. Porque, ai, não, porque ela tinha vontade. Nossa, ela se sentiu bonita. Não, foi tudo bem. Não, mas exatamente. Apesar de, né? E falar, olha como é importante. Sim. Né? E aí a gente coloca essa sementinha na vida das pessoas e elas vão propagando isso, que realmente é muito bom. Mari, obrigada pela conversa. Nossa, a gente ficaria aqui, realmente, a gente vai ter que fazer muitos episódios, porque é muito bom te escutar, muito bom te ouvir. Obrigada pelo que você faz por todas nós mulheres. Eu que, assim, tenho a minha vida, o meu propósito de vida é realmente, de alguma maneira, ajudar mulheres, mas cada uma tem a sua missão, cada uma tem o que vai falar. E eu queria pedir para você deixar um recado para essa pessoa que estava passando por aqui no conteúdo do Doutor Consulta e, por algum motivo, parou para nos ouvir. Perfeito. Rafa, obrigada muito. Nossa amiguinha lá tá muito feliz, você sabe disso, Com né? certeza. Obrigada pela conversa, né? Por iluminar, porque você ilumina onde você passa. Obrigada. Muito obrigada, Doutor Consulta, a
toda a equipe. É muito bom, né? A gente sentir esse acolhimento. Propague informação, entre em contato no Instagram, na mari.anjorosa, na comunidade Anjo Rosa, para as mulheres que não têm câncer, que não foi diagnosticada. Para vocês terem uma noção, 1 em cada 8 mulheres vão ter câncer ao longo da vida. É muita gente. É uma estatística, acho que a gente precisa ficar muito alerta, que o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Então, mesmo que você tenha medo de fazer os exames, não tenha medo. Ou vá com medo mesmo. Eu morro de medo de fazer. Imagina, eu tive 2 vezes câncer, eu vou tremendo, mas eu faço. Então, faça os exames direitinho, vá ao médico. O meu médico, ele sempre fala isso, quem procura acha, quem acha cura. E é isso. Muito bom. Então, você precisa cuidar de você. E para as oncofriends que estão passando por isso, assim, é uma jornada muito difícil, mas você não está sozinha, né? A gente precisa se conectar e pedir ajuda. Esse é um recado. Quero agradecer muito, muito mesmo. Obrigada, Mari. E fica aqui a nossa missão de continuar cuidando da nossa saúde, do nosso bem-estar físico, emocional, nossa saúde mental, nossa qualidade de vida. E nessa jornada de autocuidado e prevenção, o Doutor Consulta é um grande aliado das mulheres, promovendo não só conversas como essa, mas oferecendo também, de fato, ali no dia a dia, os profissionais, todos os serviços de saúde que o Doutor Consulta oferece, né, nas suas unidades. Então não esquece de compartilhar esse conteúdo e fica de olho, porque no próximo episódio a gente vai ter um bate-papo super importante com uma empreendedora e influenciadora no ramo de gastronomia periférica e com uma médica ginecologista sobre esse acesso de forma ampla à alimentação de qualidade, ao trabalho e à saúde. Então, eu espero vocês lá. Obrigada, Mari. Obrigada, amei!